Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Lookcast. Eu trago hoje aqui uma convidada muito especial. Ela é a mãe da Bárbara, da Débora e agora está chegando a Melina. E vou dizer a vocês, ó, ela estava na minha lista de pessoas que eu ia convidar aqui. Mas não tem aquela história da prioridade? Eu digo, ela não vai conseguir vir aqui e a Melina não vai deixar ela vir aqui. Então passei lá na frente de todo mundo e hoje eu estou aqui com Ana Daisy. E olha, vou dizer a vocês, a gente estava conversando tem um tempinho aqui com os microfones desligados aqui, o meu e o dela. E pelo pouquinho que a gente bateu um papo, a história de hoje vai render. Ana, muito obrigado. Obrigada a você. Ela vai ter neném, gente. Olha, se eu for fazer a conta de hoje a uns 9 dias. É isso. Só pra vocês terem ideia de como é que tá a situação nossa aqui. E ela veio, né, como todo mundo que vem aqui, senta comigo bater esse papo e contar a sua história na confeitaria. Eu tenho certeza absoluta que o episódio de hoje vai inspirar muita gente. Mais uma vez, muito obrigado, Ana, pela sua disponibilidade, né? E nem foi difícil a gente combinar, porque eu falei que mandei a mensagem na hora, vamos falar, vamos marcar quando, tal dia, e vamos embora e sentamos. Nós estamos aqui hoje. E eu acredito muito que pelo pouquinho que a gente já falou com câmera e microfone desligado aqui, eu acho que tem uma história boa aí pra gente contar pras pessoas. Mas eu sempre digo assim, a gente precisa contar a história lá de trás, lá do começo. Hoje todo mundo vê o espaço Ana Daisy, loja nova, inaugurada, tem 2 meses de loja, né? Toda estruturada, mas essa história até chegar hoje aqui não foi fácil, Não. né? E eu queria saber quando é que começou isso, quando é que começou a história, quando é que a história da Ana Daisy se encontrou com a confeitaria? Minha história, ela começou acho que seu filho tem 17, né? 18. 18 anos, ele tinha 1 ano, né? Você conheceu? Eu comecei aos 16 anos de idade. Comecei real Aham. aos 12 anos de idade. 12 anos. 12 anos eu aprendi. Né? Meu avô, era um sonho dele, né? Que alguém pegasse, né? O mesmo dom que a minha tia, né? Minha tia já era confeiteira. E ele sempre teve essa vontade. Ele disse, olha, você vai trabalhar lá, mas você não vai ganhar nada. Você vai para aprender. Tá. Porque o que você vai aprender vai servir para sua vida. Mas seu avô era o quê? Do segmento? Não. Tá. Só a minha tia. Tá. Então, ele me incentivou Tá. a ir lá, né? Entendi. Aprender com 12 anos. Então, eu me apaixonei. Comecei com doces finos, né? Lá, aprendi. Depois Com 12 anos? Com 12 anos. Uns 3 anos depois, eu conheci Dona Ija. Tá. Foi aonde eu comecei a trabalhar com ela, com torta. Conheci a Lucila. Aí começou a trabalhar com os buffets, né? Eu tomava conta de festa junto com a Dona Ija. Então, era muito novinha. Mas era algo que eu gostava daquilo, né? Tá. E fui me especializando, comecei a trabalhar em outros buffets, né? Trabalhei em restaurante, já fui saladeira, já fui de tudo. Auxiliar de cozinha. Eu fui de tudo. Então você já transitou no salgado e no doce. Tudo. Tá. Então, eu recebi uma promessa muito forte. Né? Uma mulher me entregou algo de Deus muito forte. Eu acho que eu tinha uns 18 anos, 19 anos. 19 a 20 anos, mais ou menos. E essa mulher disse que Deus ia mudar a minha história. E que ele colocaria meu nome. Quem passasse tinha que ler. Nossa. E ela falou assim, a nação vai lhe assistir. Forte. Né? E eu vou mudar a sua história. E ali eu disse, como vai acontecer Como vai acontecer isso, né? Porque quando eu recebi essa profecia, eu vinha de uma história muito triste, né? Eu era mãe solteira, eu tinha minhas filhas, mas eu vivia numa situação muito difícil. Você já tinha as 2 meninas? Já tinha as 2 meninas. Eu não imaginava que poderia ter uma mudança na minha vida. Para mim, a minha vida ali tinha, né, parado, né? Que eu não ia prosseguir em nada. E assim, eu nunca pensei que eu poderia um dia ter colocar algo para mim, né? Entendi. Ser uma proprietária de algo meu, né? Porque eu não tinha ajuda, né? Eu me sentia sozinha.
Então, foi quando eu conheci meu esposo. A gente começou a trabalhar junto, né? E a gente começou... Primeiro, a gente começou pelo um passaporte. Eu disse, olha, meu sonho é confeitaria. Tá. Mas eu não tenho suporte, a gente não tem nada ainda. Então, vamos começar com passaporte. E a gente começou com pastel, passaporte, e foi aumentando. Mas vocês já aí não estavam mais nos buffets? Não, ali eu já trabalhava já para mim. Entendi. Eu tive uma paralisia na época, quando eu iniciei para mim. Fiquei sem andar, Nossa. né? Eu tinha saído da Isabel Pinheiro, Certo. eu trabalhei lá. E quando eu voltava a fazer algumas diárias lá. E quando ela descobriu que eu perdi o movimento do rosto, né? Ela imediatamente, ela pagou tudo. Médico, hospital, exames, tudo, né? Eu sou grata eternamente, Dona Isabel e a Adriana. E dali foi aonde me deu gás de eu voltar. Entendi. De eu começar meu negócio, né? E quando foi... E a gente começou a deixar de lado um pouco o passaporte, porque não era meu ramo. Certo. E eu disse, não, agora vamos investir na confeitaria. E Aí essa história do passaporte demorou quanto tempo? Passou quanto tempo? passou, acho que uns 7 meses. Tá. Aí a primeira encomenda que eu peguei de bolo, eu disse, não, eu vou pegar. Tá. Mas eu não tinha nada, não tinha forma, não tinha batedeira, não tinha nada. Ganhei uma batedeira. Aí a moça disse, como é que eu vou lhe pagar? Eu disse, vamos fazer o seguinte, você compra umas formas de bolo pra mim Meu Deus. e eu faço seu bolo. E toda encomenda eu comprava algo. E eu sempre tive esse objetivo na minha vida, né? De sempre comprar. Investir no Sempre seu investir. sonho. Sempre investir. Aí a gente montou uma lanchonete, né? Tá. E a gente começou a vender tortas. Começou a surgir alguns bolos de festa. E foi que a gente começou. Mas aí você e seu esposo, só vocês dois. Só eu e meu esposo. Mas na produção, você tinha... Mais na produção, só nós dois. Só vocês dois. Só nós dois. Parou o passaporte e começou... Começou os bolos. Mas o passaporte encerrou? Parou? Encerrou. Porque não era o meu foco, né? Não era Tá. o meu sonho. O meu sonho Tá. sempre foi uma confeitaria, que era a minha área. Tá, mas vamos lá. Todo começo a gente sabe que é difícil. E como é que foi essa decisão de para o passaporte, que querendo ou não, era um negócio que já estava girando. Girando, é. A decisão de... Que você me falou, primeira encomenda, você pediu até forma Formas para comprar. para cliente, para poder você fazer a Fazer a encomenda. encomenda dela. Aí a gente começou com o forno, a minha sogra me deu um fogão normal. Aham, E a gente começou, mesmo na dificuldade, a gente sempre... Era aquela história, assando e comendo. entendi. E a gente passou anos vivendo isso. Muitos anos vivendo isso. Assando e comendo, assando e comendo. Para você ver que hoje eu tô começando a comprar, sofá, coisas da minha casa. Né? Coisas que ninguém imagina que eu vivo. Porque quem me vê na rede social, acha que a Ana Deise vive extremamente... Aham. né? Aham. Mas a minha cozinha, sempre todo mundo diz assim, Deise, você tem uma estrutura maravilhosa na cozinha industrial. Eu disse, mas a minha realidade da minha casa, há uns meses atrás, era só cama e uma televisão. Então, agora que está começando o sonho da minha casa, eu não tenho vergonha de dizer, de jeito nenhum. Não, acho que você tem que ter orgulho do Porque, que... assim, eu sempre investi muito, né? E, às vezes, tinha pessoas que entravam na minha casa e, de uma certa forma, critica a gente, né? Você É tem- porque deve ser impactante. É como você falou. Porque rede social é uma coisa que é muito... Não é que é traiçoeira, não usaria essa palavra, mas ela ilude. Ela age de uma forma positiva e negativa, Sim, né? com certeza. Então ela mostra uma realidade que às vezes não é a realidade. Isso, É uma fração daquilo que é a sua vida, isso, verdade. né? Mas assim, isso mostra assim, que você tinha um sonho e investiu, sim. Altíssimo nele. Já chegou o ponto, assim, das minhas filhas desejar real um quarto e eu chorar ali sozinha. Ai, eu chorar ali sozinha e dizer que eu não podia. Não podia, não posso. Não posso de forma alguma. Porque eu dizia a ela assim que aquilo dali era algo, não era só o meu sonho.
era algo para elas amanhã. Então, a gente não constrói um sonho sem base, né? Exato. Então, eu tinha que ter uma base, eu tinha que ter uma estrutura. Eu sempre vim de lugares que tinham uma cozinha industrial. Então, aonde eu entrava, eu dizia, não, eu quero montar uma coisa assim, né? Tá. Que eu use uma farda, que todo mundo fardado, todo mundo padronizado dentro da cozinha, muito bem organizada. E assim, meu sonho era sempre maquinários novos. Tá. Eu queria comprar tudo novo. Então, é doloroso, Uhum. né? Você vê seu filho dizer, mãe, eu quero uma cama. Dizer, gente, dorme todo mundo no colchão aí. E você ir lá comprar uma batedeira de R$ 9.000. Podendo Podendo comprar. comprar um quarto. Aham. Mas eu disse, gente, todo mundo vai ter que dar o seu sangue, né? Pra gente chegar no espaço Anadese que a gente quer, todo mundo vai ter que dar seu sangue junto. Tá. E essa sua trajetória, eu acredito muito que essa sua trajetória é onde no começo que você começou a trabalhar em outros bufês, eu acho que eu me imagino muito nisso que eu acredito que, que você passou. De imaginar assim, eu quero meu escritório desse jeito, eu quero fazer desse jeito, e eu já idealizo aquilo, né? E pelo que eu estou entendendo, você me falando agora que quando você trabalhava nos locais que você via aquela estrutura toda que todo mundo tinha, equipamento, você já idealizava. E eu acredito muito que a gente constrói a nossa história, acho que a gente enxerga lá na frente algo que eu acho que só a gente enxerga. Que as pessoas às vezes demoram um pouco, Aham. né? Que tá ao nosso redor. Às vezes tinha muita gente que me criticava. Que dizia, como é que você pode comprar uma batedeira de 9.000? Você comprar um expositor de 9.000 e pouco, Aham. você não... A sua casa assim, vazia. Aham. Eu disse, mas vai chegar um momento, né? Vai chegar o momento da gente descansar e da gente construir um novo sonho. Mas você acha que você tem que concordar que isso é muito difícil, né? Todo mundo que tem. Porque assim, se você consegue comprar uma bateria de 9.000, é porque você chegou num nível de faturamento do seu negócio considerável. E muita gente mistura, É, né? Não é todo mundo que tem essa disciplina de dizer isso aqui, não, isso aqui. Imagina você com uma filha querendo uma coisa, você com a... Porque uma coisa é você não poder fazer. É você não poder realizar um sonho de um filho. Outra coisa é você poder realizar o sonho de um filho, mas decidir que não é naquele momento. é muito doloroso. Porque assim, eu sabia que eu podia comprar, Sim, né? é isso que é o mais. Né? Exatamente. Só que quando eu terminava uma batedeira, eu já queria um expositor. Tá. Então, quando eu terminava, pronto, agora a gente queria um processador industrial. Eu disse, eu não quero outro, eu quero esse aqui. E a minha filha disse, mãe, a senhora não para. Eu disse, mulher, a minha cozinha ainda não parou, né? Eu ainda não parei ainda. Só que agora a gente tá numa casa, né? Tá. Graças a Deus já consegui montar o quartinho da menina, Aham. né? Da minha neném também. Falta a sala, né? Aham. Mas eu disse, a sala é a última, não tem problema. Chega na minha casa, senta no banquinho lá. Aham. Mas eu já me sinto hoje, né? De outra forma, né? Entendi. Hoje eu determinei, tô fazendo uma mentoria, e ela perguntou a mim qual era o meu sonho, meu próximo sonho. Uhum. Eu disse, agora é a minha casa. Tá. É os meus móveis, é o meu carro, né? A gente tem uma moto ainda, Aham. muito antiga, né? Que já deixou a gente na rua, Aham. né? Um dia a gente veio da loja do Clima Bom e o povo tava todo mundo, Deise, tá bombando a loja. E a gente veio na madrugada da loja, chegou no CEPA, nossa moto quebrou. Nunca contei isso, vou contar agora. Nossa moto quebrou 1h da manhã. E a gente veio a pé, do CEPA até o Vegel. Nossa. Eu e meu esposo. Uma chuva. Eu não podia deixar ele. Eu disse, não, tamo junto. De pé, de carro, de moto, de ônibus, de todo jeito. Nós estamos juntos. Então, a gente vai descer, nós dois, vamos embora. Enquanto
desse trajeto do CEPA ao Vergel, o que é que passava na cabeça de vocês? Rapaz, eu cantava. Eu fui cantando, louvando até chegar em casa. Porque eu disse, Senhor, obrigado pela oportunidade de eu estar aqui. Porque tantas pessoas estão em problemas muito piores do Sim. que o meu. Né? Isso aqui é besteira. Né? E assim, eu já passei por tanta coisa, Uhum. né? Que isso pra mim é mais um pra conta. E a gente foi, chegou em casa, graças a Deus, a gente chegou em casa 4 horas da manhã. Nossa. Mas foi uma experiência que a gente Sim, carrega, e eu acho assim, você tem duas opções, chorar ou sorrir. reclamar ou cantar. É, Vocês escolheram cantar e agradecer. Mas é isso que, sabe, que faz a gente ficar muito mais forte. verdade. Né? Porque a gente entende que isso aqui é aprendizado. Isso aqui é uma experiência que eu tô passando. Isso aqui não é uma fração da minha vida, mas não é o meu destino. Isso aqui vai passar, eu vou contar essa história um Passa e dia. a gente entende, né? Que tudo é um momento, a gente passa. Uhum. A confeitaria, ela, todos os dias ela me dá gás para me levantar. E eu sempre digo às minhas filhas, olha, eu luto até hoje, né? Já era para mim estar de repouso. Eu acredito que sim, já, né? Mas eu digo sempre a elas que eu tenho um objetivo. Então, às vezes dá vontade de eu ficar em casa, Claro. né? Ver um Normal, cansaço, vem normal, tudo. normal, normal. Mas eu digo, eu tenho um objetivo e a minha meta é até o dia 29 eu trabalhar. Rapaz, sério? Sério. Até o dia 29 eu trabalhar, né? Porque eu tenho um objetivo esse mês e eu quero deixar minha família tranquila para eles seguirem no mês que vem, Entendi. né? Para eles tocarem o negócio ali tranquilo. Não quero ninguém apertado, não quero ninguém, né, Preocupado. preocupado com nada. Eu quero deixar todo mundo tranquilo para poder seguir. Aí vamos lá, depois do passaporte, fecha passaporte e começa a fazer as encomendas. Você chegou a ter 2 lojas. Isso. Eu tenho 2 lojas. Você tem ainda 2 Tenho ainda lojas. 2 lojas. Uma eu resolvi fechar, Uhum. né? Não fechei, né? Deixei ela lá paradinha, quietinha, porque no começo da minha gestação eu tive um problema de ameaça de aborto. Então o médico pediu para mim parar Parar total. total. E eu ainda ficava fazendo alguns bolos escondidos, né? Escondido de quem? O povo. Eu disse, porque a gente somos julgados, né? Claro. Se a gente não trabalha, as pessoas dizem, é preguiçosa. Eu levei algumas palavras assim, que gravidez não era doença. Imagino, né? sim. No tribunal Eu da vi uma internet. pessoa, disse, agradeço a Deus que só foi uma que... Mas o tribunal da internet é. E eu disse, não, eu tenho que fazer aos poucos. E fui fazendo, pedindo força para mim conseguir me levantar, né? Nossa. Para fazer. Minha família me ajuda muito, né? Toda a sua família está Toda. como você no negócio. Toda a minha família. Seu esposo e suas 2 filhas. Minhas 2 filhas. E sempre me ajudaram muito em casa, em tudo, né? Tá. A minha base muito forte. E eu comecei a devagarzinho. Quando foi em janeiro, eu vou contar aqui, gente, nunca contei. Em dezembro eu comecei a passar muito mal. E eu não sabia que eu estava gestante. Comecei a adoecer, eu imaginava que eu estava com uma doença muito grave, Nossa. que eu não queria contar a ninguém, Aham. que eu queria descobrir. E eu disse, meu Deus, eu tô doente. Porque eu passo mal direto. E quando foi em dezembro, eu sentei com todo mundo. Eu disse, olha, dia 14 de janeiro é meu último bolo. E eu não vou fazer mais nada. Eu vou vender tudo. Eu já fiz vídeo, já mandei para uma pessoa. A pessoa já viu todo o maquinário e a gente vai sentar para vender. E tá determinado e vamos fechar. É a última chance da gente, é dia 14. Se não mudar nada, vai estar fechado. Eu reuni todo mundo, a gente determinou. E quando foi dia 13, eu descobri que eu estava grávida. Dia 13 de janeiro. Um dia antes Um dia antes da tal data. da tal data. Então, eu comecei
eu comecei a lutar comigo mesma, né? Porque eu comecei a pensar como que vai mudar? Como vai mudar isso? Como vai mudar se eu não posso trabalhar? E foi quando, com uma semana depois, eu descobri que eu não podia trabalhar. Meu Não podia ficar Deus. em pé, tinha que ficar muito mais deitado, só podia ir no banheiro. E eu disse, como é que eu vou fazer agora, meu Deus? Eu tenho que vender, infelizmente eu tenho que vender. Então eu comecei a lutar comigo mesma. Tá. E foi quando eu entrei em desespero. E eu disse que eu não aguentava mais aquela situação. Liguei pro Carlos Jorge, que é um cara assim extraordinário na minha vida. E eu imaginava que ele ia dizer assim, ia lá me abraçar. E eu acho que Deus usou ele de uma forma muito, muito profunda, né? Sei. Ele disse, Ana, eu não vou dar ombro pra tu, não. Se levanta, minha amiga, tu não é isso, não. Tu não é assim, você é vencedor. Olha onde você tá. Olha, você é uma mulher que você se levanta. Uhum. Você não vai cair, você não vai vender. O que é que você está fazendo? Ele me deu uma palavra muito dura na hora. Chorei muito. E depois, com meia hora, ele disse, Aninha, se doer muito aí, tu liga que eu vou. E aquela palavra ali que ele me falou, eu me posicionei. Entendi. Disse, não, eu tenho que enfrentar. Isso vai passar, como já passou tantas vezes. Isso vai passar. Muitas vezes a gente pede uma opinião a alguém querendo escutar aquilo que seja confortável Confortável pra pra gente. Mas aí Deus coloca as pessoas para dizer aquilo que a gente precisa ouvir de verdade. E foi isso que aconteceu. Aí foi quando eu dormindo, eu comecei a orar, que eu não estava aguentando mais. Fui dormir, fui orar. Eu mandei todo mundo embora e eu fiquei sozinha onde a gente fabricava. Como eu não podia ir para casa, porque eu me movimentava, eu só dormia lá, sozinha. Botava um colchão. Na produção? Na produção. Porque eu só tinha a oportunidade de me levantar, fazer o bolo e deitar. Meu Deus. Então, eu tinha que fazer tudo muito devagar. Então, eu disse, se eu for para casa, eu vou me movimentar. Sim. Então, é melhor ficar aqui para não arriscar muito, né? E eu tinha medo de perder. Porque se a gente perde, a gente é criticada. Ah, porque trabalhou muito. Uhum. Então, eu disse, não, então eu vou ficar aqui. E eu comecei a falar com Deus ali, sozinha. Eu disse, eu não aguento mais. E vi uma palavra muito forte, que dizia assim, em maio, a sua vida vai mudar. No meu coração foi tão forte aquela palavra. E tudo que vinha de dificuldades, a gente ficou sem ter material para trabalhar. E quando acabava tudo, eu dizia, meu Deus, em maio vai mudar. E era isso que eu persistia, sentava com todo mundo, com as minhas filhas. A gente vai, em maio, espere, que em maio a nossa vida vai mudar. Sem nem saber o que iria. Sem nem imaginar o que ia acontecer. Que é isso? Aí eu fui convidada para contar um testemunho numa igreja. Tá. Que era um casal, que eles tinham uma... Como é que se diz? Eles vendiam mercadoria. Só que eu nunca gostei de estar pedindo uma coisa a um, Sim. uma coisa a outro. Eu sempre nunca gostei nem a família. Tá. Então, eu nunca gostei de estar pedindo as coisas a ninguém. E eles convidaram a gente para contar o nosso testemunho. Eu disse, meu Deus, o que eu vou contar lá, Jesus? Eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Vou mentir? Não vou poder mentir. Então, eu queria desistir, eu não queria nem ir. E quando eu cheguei lá, eu disse, Gilvan, não posso ir. Depois eu disse, não, eu vou. Eu vou contar a verdade. E quando eu subi lá, eu disse, olha, eu vim de uma tempestade. Tô numa tempestade. Tô vindo de uma grande... Mas Deus falou para mim que em maio ele ia mudar a minha história. Não sei como. Mas estou aqui. Isso aí era mais ou menos que mês? Era janeiro, fevereiro. Final de fevereiro. Que foi o pior mês que a gente passou. E a gente contou nosso testemunho, depois a gente foi lá para fora, eles começaram a conversar com a gente. E ele disse, Ana Deise, eu tenho uma proposta para você. Sei que a gente conhece há muitos anos, nunca... Eu quero que você compre mercadoria a mim. E a gente vai lhe dar vai abrir uma linha de crédito para você. Eu disse, não, Deus me livre, eu estou na situação. Eu já estou numa
situação grande, eu não posso. E você acredita que eu passei um mês para aceitar? Um mês para me entender que eu tinha, acho que um mês não, acho que uns 15 a 20 dias para me aceitar aquilo dali. E depois eu disse, não, eu vou. Eu vou, se Deus permitir, eu vou. E eu vou ter coragem para isso. E a gente começou a... E eu não imaginava que eu conseguia pagar antes. Eu pagava 15 dias antes. E eu comecei a comprar. E hoje é o meu grande fornecedor, é ele. Né? E eu comecei como é que eu posso dizer? A movimentar o meu negócio novamente. Foi quando veio essa proposta dessa nova loja. Que o cara me chamou, né, para me arrendar. E eu disse, meu Deus do céu, quando eu abri lá o negócio, eu disse, como é que eu vou comprar um negócio desse? Eu não tenho dinheiro para nada, meu Deus. Como é que vai acontecer isso? E meu esposo todo animado, né, que eu aceitasse, e o cara todo feliz, querendo que eu aceitasse. Eu disse, não, isso não é para mim. E ele disse, olha, Ana, sabe por que eu quero lhe ajudar? Porque um dia antes eu ajudei alguém. Alguém me ajudou. Tá. E uma pessoa na rua, que eu não conhecia. E a pessoa disse assim, amanhã vai aparecer uma pessoa que você vai ajudar. Você vai lembrar. E eu disse, não, mas eu não quero isso pra mim. Não é pra mim isso aí. E pra encurtar um pouco, a gente Mas por que arrendou. você tinha medo de aceitar o desafio ou você não se achava merecedora? Quando você diz assim, isso aqui não é pra mim, Eu tinha medo. você tinha medo Tinha medo. de assumir uma negócio. responsabilidade. Assim, eu sempre gostei das minhas coisas muito Uhum. certas, né? Então, eu tinha muito medo de assumir algo e não cumprir aquilo dali. Entendi. Então, eu disse, não, eu não vou assumir algo que eu não possa, né? E foi quando eu disse, não, eu vou. Carlos Jorge sentou comigo e disse, oxi, você vai? E eu disse, meu Deus, eu arrumo um doido pra falar. Você vai, você vai dizer que sim. Esse Carlos, não posso. Não, eu vou lhe ajudar, mas você vai dizer. Ana, você vai. E eu aceitei. Quando eu fui buscar a chave, o cara disse, olha, hoje eu não vou poder lhe dar a chave, porque amanhã eu ainda tenho que acertar algumas coisas para poder passar tudo para você. Eu disse, tá, joia. Eu só posso amanhã. E eu não entendia por que tinha que ser no outro dia. E eu fui para casa, só que eu fui para casa e não estava tão ansiosa para aquilo, né? Sim. E quando eu fui buscar a chave, era dia 1º de maio. Dia 1º de maio. E eu vou dizer uma coisa a você, que o mês de maio foi um mês de surpresa na minha vida, assim. Foi algo que, com essa porta, foi surgindo outras pessoas. Deise, eu quero te ajudar. Deise, eu vou fazer isso. Deise, eu vou lhe mandar isso. E não foi preciso eu chegar e pedir a ninguém. Sabe quando uma pessoa liga pra você e diz assim, Deise, eu tenho isso pra você. E eu parar no tempo e dizer, meu Deus, como pode? E todo mundo vendeu reformando. Oxana, Deise, essa mulher que tava ali quietinha, sem falar nada, porque eu nunca gostei de contar problemas na rede social. Eu nunca gostei de criar lamentar situações assim, que eu sou uma coitadinha, que eu tô sem isso, sem aquilo. Eu nunca gostei. Mesmo uma máquina quebrar, eu não mostro. Depois que eu resolvo o problema, eu vou lá e conto a história daquilo dali. Entendi. Mas eu nunca gostei de contar uma história muito Vitimizar. triste. Vitimizar a minha história. Então, ninguém sabia do que eu tava passando, até agora. Até hoje. Então, eu vinha num sofrimento muito grande, né? Eu vinha numa luta muito grande comigo. E muita gente achando que eu estava no auge, na venda, e tudo, né? Mas eu sempre dizia às pessoas próximas, gente, você não sabe a história da gente. Você não sabe o que a gente calça, né? E o Carlos Jorge disse assim, Ana, essa neném é prosperidade na sua vida. A sua primeira filha foi abandono.
Foi uma história de você ser abandonada. A sua segunda foi a história de dor, né? E a sua terceira vai ser prosperidade. E assim, de lá para cá, foi assim, muito impactante na minha vida a loja. É algo que a gente vai, que a gente vende muito bem, graças a Deus. Né? A gente tem clientes, novos clientes agora. Né? E assim, desistir dos bolos, né? Oficialmente falando aqui. Você fala de bolo encomenda. Bolos de encomenda, bolos de festa. Você faz bolo, pronta entrega, caseirinho, tá? Bolos, tortas, a gente vai continuar. Tá. Mas não bolos de festa mais. Eu tive muitos traumas com bolos de festa. Não por não entregar, mas sim por sofrer para ter que entregar. Porque assim, eu perdi meu irmão numa quarta-feira. Vai fazer 4 anos agora, dia 18. E eu perdi meu irmão e eu tinha 9 bolos. 3 dias depois. E eu tive que enterrar meu irmão. E eu tive que voltar para casa. E eu tive que fabricar todos os bolos, mesmo na dor. Como é que tem inspiração para isso? Porque é um trabalho artístico. Eu acho que é pensar na dor do outro. Porque a gente trabalha com o sonho de alguém. Com certeza. Né? Eu sempre digo que... seria a minha dor que ia acabar com o sonho de ninguém. Tem uma palavra que a dona Mabel, que ela me ensinou, aos 12 anos de idade, ela dizia, Ana, você pode estar enterrando alguém, mas alguém ali está fazendo uma festa. E ela depende de você, depende do seu trabalho. Então, você vai ter que enterrar alguém um dia, mas você vai ter que voltar para a sua vida real e fazer o que você tem que fazer de melhor. Mesmo com o coração morrendo ali, mas você tem que fazer. E eu sempre dizia na minha casa, pode morrer alguém, gente. A gente tem que encarar. A gente pegou uma responsabilidade, você pegou um casamento de alguém, você pegou um bolo de alguém. Porque eu falo a gente, porque eu me coloco na confeitaria também, mas vocês fazem parte dos momentos mais importantes da vida das pessoas. Né? Então, assim, é aquela coisa, irmão. Seu irmão partiu, mas tem que fazer. E hoje... Tem o que fazer, assim, não... E hoje eu não tenho depressão. Não sinto aquela dor que dá aquela angústia da saudade do meu irmão. Eu sinto saudade dele. Sim. Mas eu acho que esse meu se mover, se levantar, buscar uma inspiração, dizer, não, meu irmão, ele me admirava demais. Então, eu tenho que me levantar. Eu tenho que mostrar que eu tenho essa força dentro de mim. Né? E foi um teste. E foi um teste e assim, dificílimo, hoje, né? Porque eu poderia escolher, né? E a escolha, ela é total. E assim, eu vejo hoje, se eu tivesse deixado essas 9 pessoas de lado, né? Visto essas pessoas sofrerem, porque ia ser muito corrido para todo mundo. Ajeitar, né? Muita gente ia sofrer, porque é um sonho. Total. Né? Sonho da vida. Às vezes é um momento único. E era um sonho, né? Para todas elas. Sim. E algumas delas me ligaram pedindo para me desistir, para me não fazer, porque estava entendendo o meu lugar. E eu disse, não, de jeito nenhum. Eu vou continuar, eu vou fazer, eu vou entregar, não se preocupe. Só não vou conseguir ter um contato de entregar com sorriso, mas claro. minha parte eu vou fazer. E eu fiz, entreguei. Teve cliente que chegou chorando para pegar o bolo, porque não aguentava me ver. Imagina. Né? Mas entreguei. E assim, hoje eu poderia estar em depressão, porque eu deixei 9 pessoas, eu deixei 9 compromissos que eu assumi, né? E eu poderia nem estar trabalhando hoje. Sem dúvida. Né? Porque aquilo ali ia me corroer. Foi um momento tão delicado do seu futuro ser decidido naquele momento ali que é impossível. E às vezes você a gente age pela emoção. Sim. Né? E acaba a gente trabalhando o que vai vir lá na frente. Né? E eu disse, mas é muito difícil. Eu sempre digo assim, é muito difícil separar o CPF do CNPJ.
Que no final das contas é a mesma pessoa. Em dezembro eu passei pela mesma situação. Minha avó faleceu e ela faleceu dia 31 Que dezembro. de dezembro. E eu tinha encomendas e eu tive que me silenciar, entregar tudo e depois eu tive que ir para o HGE para liberar o corpo, Nossa. para tudo. Então, assim, eu tomei essa decisão, né? Então, hoje eu disse, não, eu não quero mais essa responsabilidade tão total que eu tinha, né? Quando veio a loja, ela veio para me tirar essa carga, né, de compromisso, né? Tipo, eu adoecia, mesmo eu doente, eu dizia, não, eu vou fazer, porque eu passei pelo luto. Então, eu vou fazer. A minha filha adoecia, eu dizia, não, peraí, espera aí um pouquinho, que a gente... Vamos entregar logo o bolo que a gente vai. Então, eu tive que escolher. Agora foi uma decisão minha, pessoal. Muita gente diz assim, Deise, será que é a gestação? Não, não é. É algo meu que eu digo, não, eu quero ir para minha casa, eu quero curtir minha casa, eu quero curtir minha família, eu quero viver outra Ana Deise, que eu me prendi demais com o compromisso. Então, se eu dizer que eu dou minha palavra, que eu vou fazer aquilo dali, eu posso estar me arrastando. Se eu conseguir ficar de pé, eu faço. Então, se eu passei por cima, né, de quase perder um neném, de dizer assim, meu Deus, eu falei para essa pessoa, eu fiz um contrato com essa pessoa, com a alegria dessa pessoa, e eu não posso, né, quebrar isso. Essa palavra é a minha palavra. Então, hoje eu não quero mais. Entendi. É muito forte a confeitaria, né? Hoje eu quero só fabricar, botar lá na minha vitrine e vender. A confeitaria é muito... Não é só fazer bolo, né? Não é. As pessoas pensam que é só misturar farinha de trigo, açúcar, manteiga, margarina e mexer e tá pronto. Mas Não é a preocupação. É muito maior do que isso. Do começo ao fim. É muito maior do que isso. É muita história. Por isso que eu sou apaixonado por isso. É por essas histórias. Porque, assim, a sua resiliência é uma coisa impressionante. Impressionante. Você teve aí no que a gente está conversando aqui, vários momentos da sua jornada que... Se você tivesse escolhido outra coisa, você não estava aqui sentada comigo conversando. E assim, eu sempre digo a muitas confeiteiras, né? Porque muitas confeiteiras vê muito a vida, a rede social. A vitrine, o palco ali. A vitrine ali. Tá bombando, tá isso, tá aquilo. Mas é a realidade que quando elas vão enfrentar, elas não conseguem suportar. Exato. Né? De você... Tem uma encomenda e você diz assim, eu vou ali comprar 2 leites condensados. 2. Para fazer aquela. E você só querer estar bem quando você compra 20 caixas. Né? Então, você tem que estar bem com 2. Perfeito. Né? Você tem que estar bem com 2. Você tem que agradecer. Se sentir realizada com 2. Porque a gente já chegou a situações de a gente ter uma piscininha para vender. E daquele piscininha a gente começar a fazer de novo outras coisas e vender... E botar o dinheiro de volta e a gente já passou por essa fase. A gente já passou por... Eu tenho hoje uma moça que trabalha comigo e ela enfrentou comigo o meu pior desafio, que foi em janeiro. Foi a minha pior fase. Foi o seu momento mais extremo de dificuldade? Mais extremo de dificuldade foi esse. Porque antes eu podia, mesmo na dificuldade, eu podia trabalhar, eu podia me movimentar. Claro. E eu parada, né? Total, que eu não podia. Com a responsabilidade de estar gerando uma vida ali dentro. Gerando uma vida. Tinha minhas filhas, né? Tinha a minha família para a gente montar um negócio, o negócio levantar. E vinha a vontade de vender. Mas eu dizia, não vale a pena. Não vale a pena. Porque eu sofri tanto para comprar, não vou vender. Então, eu sempre fui ali. Então, essa menina que trabalha comigo hoje... Eu digo a ela, agradeço a Deus por você, porque você enfrentou. Da gente estar ali trabalhando, eita, Deus, faltou isso. Eu digo, peraí, deixa eu vender logo alguma coisa aqui. Então, era alguém que trabalhou comigo, que sabe da minha história, sabe? Né? Hoje é meu braço direito lá dentro. Né? Muita gente diz assim, Deus, porque você posta muito, falando que ela faz, né? Não é você mais que faz algumas coisas ali dentro.
Eu digo, porque ela é merecedora disso. Mas não é verdade? Né? Né? Ela que se conheceu lá dentro da confeitaria, ela nunca trabalhou com isso. Então, ela começou a ver e aprendeu vendo. Né? E hoje ela faz as minhas tortas, ela faz a minha sobremesa com excelência. Né? E assim, o que eu puder fazer para dar destaque a ela, eu digo, vale muito a pena, porque você sofreu junto com a gente, né? E calada, né? Não foi aquela pessoa que disse, oxi, já tá quebrada. Vou ficar aqui nada, amigo. Entendi. Né? Já tá quebrada, eu não vou ficar aqui. Então, as minhas filhas têm isso, né? Elas entendem. E assim, eu sou muito grata, porque se eu dizer assim, ó, não posso não isso. Elas se calam e dizem, tá bom. Um dia a senhora vai poder. Então, hoje eu estou podendo fazer o que eu não podia fazer por elas. Hoje eu consigo fazer. E eu digo, hoje eu consigo dar o melhor a vocês. Com coração. E assim, ontem a gente começou a arrumar, né? Tá arrumando os quartos delas. E para mim é muito, muito, sabe? Eu acho que tá sendo um novo sonho. Diga você com coração grata a Deus, né? Porque a gente passou por uma situação muito difícil. E hoje ver elas ali entrar no quarto, cada um no seu quarto, e organizando, né? E assim, você vê filhos quando ele ajuda, né? A minha filha trabalha comigo, se precisar amanhecer o dia, amanhecia o dia. E pedir algo a você dizer, meu Deus, eu não posso, né? Eu não posso agora, né? E hoje eu consegui fazer algo por elas, né? Dar algo a elas, né? É muito doloroso. Então, quem nos vê na rede social, a Ana Daisy, mas não sabe da dor, Sim. né? Não Sim. sabe do sapato, carrinho de calça, Sim, né? dos calos apertando. Né? E a gente às vezes é criticado. Ah, porque devia estar com carro, devia estar com isso, devia estar com aquilo. Mas eu sempre gostei de construir. E quando a Brasel entrou lá, né? Túlio entrou. Túlio era meu ex-patrão também. Ah, tá. Já foi meu ex-patrão. E quando o Túlio foi lá para me conhecer, ele não sabia que era eu. Né? Carlos Jorge levou o pessoal da Brasel para conhecer uma jovem que era. Uhum. A gente, praticamente, a nossa confeitaria era lá na favela, né? Uhum. Como o povo fala. E a gente sempre teve esse pensamento, assim. Muita gente dizia assim, Daisy, mas não precisa você usar fardamento. Quando eu comecei, né? Não precisa você usar farda, ter esse negócio todo empadronizado, estrutura. Porque onde você mora? Eu disse, não, mas não é o lugar. Nossa. Não é o lugar. Eu vim de uma história de buffet, de lugares que eles tinham um padrão. E o meu sonho era esse padrão. Sim. Não Independente do importasse, lugar, claro. né? E muita gente queria dizer assim que o lugar onde eu estava, por Não ser cabia. uma periferia, Entendi. eu não ia ter cliente para o nível que eu estava querendo construir. Tá. E por incrível que pareça, os meus melhores clientes são vendedores de sururu. São aquelas mulheres que limpam sururu. E são os meus melhores clientes. Eu tenho clientes que eu tenho 10 anos com elas. Nossa. Tenho um cliente que eu faço o aniversário do filho desde 1 ano. Então, não é o ambiente. Não, é o que você não. constrói. Exatamente. É o seu posicionamento. Né? É como você Como primeiro eu me vejo. Exatamente, como você né? se enxerga. Né? Às vezes as pessoas querem se enxergar num ambiente. O meu ambiente, eu vou botar só uma mesinha aqui com a toalha e vou botar um bolinho ali para vender. E eu disse, não, meu objetivo não é isso. Aquelas pessoas que o ambiente tem quem molda ela, mas é eu que tenho que moldar o ambiente onde eu tô. Eu quero uma vitrine Exatamente. que aquele cliente da periferia entre e se sinta Sim, e goste. e por que não? Que ele também tem o mesmo. Exatamente. Né? O meu cliente da Ponta Verde é o mesmo que me compra no Vegel. Exatamente. Então, isso eu comecei a crescer ali dentro. Né? E foram eles, né, que tornou a Ana Daisy, tornou a minha confeitaria, né? Que cresceu a minha confeitaria. E muita gente diz assim, ninguém vai pagar uma fatia de bolo nesse valor. E eu vendo hoje. São os meus maiores clientes delas, são eles, né? E, então, eu tenho muito orgulho disso.
né? E, assim, muita gente tem essa crítica, né? Ah, é de qualquer jeito que a gente... Não, não é de qualquer Não, jeito. é Eu tenho lógico que que servir o não. melhor. Se eu tô aqui, é para me servir o melhor, trabalhar com qualidade. E a gente construiu essa cozinha, né? E Túlio foi lá conhecer, agora na loja nova. E foi quando ele viu, né, aquela estrutura que a gente montou, mesmo sendo uma jovem. Para mim, eu ainda me sinto muito pequena ainda, mas com muita dificuldade, né? Como o Carlos disse, você vem numa história de muita dificuldade, mas com um Sim. pensamento muito grande. Mas nessa história, interrompendo um pouco aí, e fazer essa pergunta, é, eu não tô falando da parte dos momentos difíceis, mas nessa história, quantas vezes você pensou em desistir? Em desistir, total uma. Total. Total uma. Quando eu me vi em possibilidade de trabalhar. Foi agora em janeiro? Foi agora em janeiro. Foi a das maiores e foi aquela certeza que eu tinha. Então, essa mudança foi porque Deus sabia que era o meu desejo Sim. de não ver mais o sofrimento da minha casa, né? De enfrentar tanta coisa e não ver nada, não ver mudança. E foi onde aquela palavra veio, né? Determinada que seria a partir de maio. De maio. A partir de maio. E aí foi quando tudo aconteceu, né? Mas você fala das suas filhas, que as suas filhas entendem. Mas assim, eu vejo que as suas filhas, para elas, você é uma referência muito forte. Tá? Então, elas acredito muito, tenho certeza disso, que elas confiam tanto em você, mas tanto em você, quando você diz assim, agora não dá mais, não se preocupe. Então, isso é confiança pura. É que faz elas ficarem a madrugada toda do seu lado, construindo junto com vocês. Né? A sua história é uma. Pô, pensa em escrever um livro até sobre isso. Né? Daquela menina que, com 12 anos, o avô pediu pra ir trabalhar de graça com a tia pra aprender e chegou hoje com uma baita loja, recebendo visita de empresários do segmento de alimentação grandes, que são, né, referência, pessoal da Brasel. Então, não vai por acaso. Aquela promessa que você recebeu, você está vivendo ela Tô vendo ela. puramente. É pura Puramente. promessa, pura promessa. Porque quando o Túlio entrou ali, eu me lembrei muito, né, de muita coisa que eu passei. E quando eu fui convidada agora essa semana para ir para Brasília, né, porque eu fui convidada para ser líder do núcleo, né, e eu sempre tive muito pé no chão. Eu disse, olha, eu não preciso falar quem sou eu. Eu não preciso contar as minhas vantagens, o que eu sei fazer de melhor. Mas as pessoas irão contar, né? As pessoas, a nossa vida, eu digo sempre para minhas filhas que a gente não precisa, tem lugares que a gente não precisa nem abrir a boca, Exatamente. né? E a minha filha, eu fiquei na reunião, quando eu fui convidada para ser líder, eu fiquei calada, né? E a minha filha estava do meu lado. E quando o Túlio ele iniciou a reunião, ele foi falando como ele ficou feliz de ver a nossa confeitaria, a nossa estrutura, por me conhecer há muitos anos atrás. E a minha filha, quando saiu dali, disse assim, mãe, que orgulho. Tá vendo? Porque a senhora não precisou nem abrir a boca. E ele começou a reunião contando a história da senhora. Então, eu disse, isso aí que eu queria. Exato. Esse é o meu legado para vocês. É isso. Que você não precisa mostrar para ninguém, né? Nem as dores, eu nunca gostei de contar. Nem vitimizar a minha vida. Mas foi algo assim que hoje, elas entendem muito, né? Porque quando você cria filhos entendendo o peso de quanto custa, né? Do quanto é doloroso passar, né? Eu disse a elas, olha, a partir de agora,
tudo vai mudar. Tudo, 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 tudo. Acho que é prazeroso. Demais. Né? Chegar e dizer, mãe, eu quero isso. Eu dizer, agora eu posso. Tá. Então, a minha mais nova disse, mãe, eu quero um quarto. Eu digo, vamos botar uma parede, vamos fazer um quarto. Mãe, eu quero uma TV. Vamos comprar uma TV pro quarto de você. Então, isso, sabe, isso era algo que eu necessitava. Sim, com certeza. Né? E principalmente o quarto da minha neném. Que todos os dias eu choro. Todos os dias. E assim, eu me sinto muito abençoada, sabe? Porque eu passei muita dificuldade com as minhas filhas. Passei fome com a minha filha mais nova. E eu era sozinha. E hoje eu ver a minha filha ter um berço, uma cômoda, as coisinhas dela ali, arrumando a bolsa. Quando eu fui comprar um enxoval, eu disse, meu Deus, as minhas outras filhas eu ganhei. Né? E hoje eu ver eu podendo realizar tudo isso, eu poder arrumar um quarto com as minhas filhas, eu poder fazer tudo isso, né? É muito bom. Deve ser. Deve ser uma sensação maravilhosa. E assim, hoje eu tenho um esposo, né, que é meu apoio, meu braço. Eu digo a ele, você é meus braços, minhas pernas, você é o meu suporte, né? Muita gente diz assim, Ana, minha gente, Espaço Ana é só um nome, porque vem uma equipe. Sim. Eu não faço tudo. Não sou eu. Muitos clientes chegam lá e dizem assim, Ana, como é que vai ser quando você sair, licença? E aquele bolo e aquela sobremesa, isso vai ficar a mesma coisa? Gente, eu não faço isso já faz muitos anos. Eu só dou algum estoque, eu faço algumas montagens, mas quem faz o bruto para fazer o negócio acontecer é meu esposo e a menina. O rapaz disse assim, mas o bolo vai ficar a mesma coisa? Eu disse, você compra a bolo a minha há quanto tempo? Ele disse, há uns anos. Eu disse, pronto, de um ano para cá, você sentiu alguma diferença? Ele disse, não, tá bem melhor. Eu disse, pronto, não sou eu mais que faço. E faz ela. Então, o bolo dela é melhor do que o meu. A massa dela sai melhor do que a minha. Eu prefiro 10 mil vezes ela bater o bolo do que eu bater. Então... Mas essa semana, inclusive, eu recebi uma mensagem pelo direct. Eu acho que eu abri uma caixinha de perguntas, falou alguma coisa, e a pessoa disse... Eu acho que falei alguma coisa sobre isso. De você ter equipe e tal, se você for crescer, você vai... Sempre tem aquele dilema. Eu acho que para você, no caso, não sei como foi no seu caso, contratar a primeira pessoa para lhe ajudar, sempre é um dilema. Dizer, será que eu vou conseguir pagar? Será que... Aí tem outro também. Será que se eu ensinar, essa pessoa vai roubar meus clientes? Sempre tem um dilema. Que isso é normal. Isso é fato, isso é normal. Mas você não consegue crescer sem equipe. Sem equipe. E se você tiver uma visão que só você tem que saber fazer... Não, acabou. Não, primeiro que você não vai aguentar. Fisicamente e humanamente falando, é uma carga muito pesada para você. Porque se fosse só fazer bolo era bom, mas tem um monte de coisa para fazer. É uma empresa. Tem várias responsabilidades para isso. Então, se você não souber e ter a cabeça aí... Porque o que eu tô entendendo que você faz hoje, você faz gestão de pessoas. Isso. Supervisiona ali e faz a gestão de pessoas. Se você tiver organização, padronização, balança, a minha receita é essa, toma aqui e faça. Assim você consegue escalar seu negócio. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Isso é fato. Não adianta. Hoje você tem essa pessoa, seu esposo e suas filhas. A equipe composta o seu time seria esse aí. Mas pense em aumentar agora. Pense em aumentar, né? Penso. Mas você também compartilhava conhecimento. Porque eu já acho que eu vi já você fazendo aula. Dava curso. Não tá, assim, logicamente que agora não vai poder mais. Mas você pensa em voltar depois de... Eu acho que não ainda. Porque agora eu quero montar uma equipe. Tá. Pro seu negócio. Pro meu negócio. Lá na loja do Clima Bom, como é próprio, a gente vai montar meu novo projeto agora. É uma cozinha de salgados. Certo. Que lá vai ser fábrica, vou comprar máquina de salgado, fazer. Então, eu quero
lá dar uma estrutura, colocar pessoas lá para trabalhar e eu continuar na parte de baixo. Mas como foi a sua experiência? Como começou? A partir do que você começou a fazer curso, por exemplo? Eu comecei porque, assim, eu fiz um curso primeiro, Tá. né? A gente aprende primeiro. Sim. Né? Fiz um curso Carro Sim, sim. e acho que tem uns 6, 7 anos atrás. E eu fiz um curso Carro e a gente pegou amizade. E a Rô, ela me convidou para me dar uma aula junto com ela. E eu fui e eu me encantei ali. Né? E aquela experiência para mim foi muito boa. E assim, eu sempre gostei muito sempre ter uma confeiteiras e eu digo, gente, ninguém é concorrente de ninguém. Sim. Cada um tem o seu espaço. E assim, sempre gostei de estar compartilhando, de estar ajudando. Tipo, eu gosto de divulgar outras pessoas. Sim. Tipo, eu saí da área de bolos de festa. Mas eu tenho as pessoas que eu vou lá e jogo. Ó, digo uma confeiteira agora assim, dá uma paradinha aí de mandar cliente. Cantou começando lá. Aí eu saio dividindo lá para as meninas. Porque eu digo, olha, gente, eu acho que o sol nasceu para todos. Claro, claro. E assim, essa experiência. E foi muito bom. Né? Eu gostei demais. Porque eu tinha essa vontade de ensinar aquilo real que eu sei fazer. Sim. Né? Não colocar uma máscara e dizer, não, vou só dar uma tapinha aqui para que ela não aprenda tudo. Então, eu gostava de ensinar real. Então, eu estudava muito para ensinar. Né? Agora eu dei uma parada, mas um dia eu pretendo voltar. Eu vejo que você é muito engajada nessa coisa do social. Né? Só me explica um pouquinho, e para quem está assistindo também, essa questão esse projeto do núcleo que você falou. O que seria esse? Esse núcleo é tipo a Brasel nas favelas, né? Na comunidade. Tá. Né? A Brasel, ela sempre era outros restaurantes, né? E eles nunca tinham ido para essa área, né? Tá. E a Brasel, ela abriu um núcleo, né? Dentro do Vegel. Começou com o Vegel, foi o primeiro núcleo. Né? E, assim, a gente hoje tem 10 associados. Show. Né? O Túlio hoje me falando que é o primeiro núcleo que tem mais associados. Né? E, assim, está sendo muito bom para as empreendedoras, porque a gente não está só... como é que eu posso dizer? A gente está tendo suporte da Sebrae, a Brasel ali, sempre dando suporte a gente, né? Vindo agora outras mentorias, agora vem a questão do delivery para a gente aprender, vem a questão do iFood, né? Porque eu conheço a confeitaria e a gente faz acontecer o produto. Sim. Mas se você não tiver uma base de conhecimento, o seu negócio não anda. Não. Né? Então, a gente precisava disso. Eu precisava disso. Né? Eu vim agora de uma mentoria. Então, eu precisava disso. Né? Eu precisava desse conhecimento para poder agora crescer. Porque você pode fazer a prática, mas no caminho você vai se perder. Porque você não consegue, você não vai vender. Né? Você não vai vender o que tem que ser feito. Você não vai vender exatamente, você não vai saber fazer uma planilha. Precificação. O que é lucro, o que é bruto, o que é... Então, não adianta. Você está vendendo, você está ali fazendo... É por isso que muita gente desiste no meio do caminho, né? Então, a Brasel, ela entrou, né, junto com a bola. gente para isso, né, desenvolver. Tipo, tinha uma moça que ela estava se preparando para abrir a loja. Então, quando ela começou a ir para reuniões de Abrazel, e eu comecei a dizer a ela, mulher, encara, abre essa loja. Não esconde isso não, pelo amor de Deus. Né? E ela já abriu a loja, a Brasel, todo mundo que tem o seu segmento, a Brasel vai lá, a equipe, dá um suporte muito grande. Fantástico. Né? Sempre tá ali com a gente, divulgando. Então, assim, é algo assim que a gente... nos surpreendeu muito, né? Eu sempre digo, Túlio, assim, que foi algo para mim muito gratificante de participar, de estar participando, né? Agora a gente vai ter amanhã a gente vai ter, né, outro encontro também com a Brasel novamente, e as meninas vão também. Então, assim, é muito bom. Mas você faz parte da organização ou você Eu sou a líder do núcleo. Fui convidada pelo Túlio para ser a líder do núcleo.
Além de tudo, mas aí ainda vamos fazer isso. Não, eu vou. Hoje eu passei o dia todo fora, amanhã eu passo o dia todo. Mas a vida é assim, né? A gente, acho que é isso que nos dá gás, né? Da gente estar ali em cima. Eu tenho um encontro agora dia 30. Um dia antes de ir para a É, maternidade. e é eu isso? botei lá no grupo, né? Da Brasil. Sim, ó, gente, eu vou me operar. Minha cesárea é dia 31. Ah, é? Mas dia 30 eu vou, viu? E o Túlio botou, você tá de licença. Você tá de atestado, você tá afastada, Aninha. Eu disse, não, mas eu tenho que ir, né? E eu acho que é isso que nos motiva, né? É o que motiva, eu acho que assim, é a sua disposição em ajudar, porque você tem uma loja, já tem um faturamento considerável, já está estabelecida, já tem um posicionamento, você dedica um tempo ainda para estar lá junto com 10, 9 pessoas, com você 9 pessoas. 10, para passar um pouco do que você vive, né, para ajudar as pessoas, assim. Isso é uma coisa que nem todo mundo, convenhamos, nem todo mundo tem essa disponibilidade. E isso faz muita diferença no seu negócio. E é por isso que você fala assim, eu sou abençoada, porque você abençoa muita gente também. A vida é uma troca. É. Sempre vai ser uma troca. Eu sempre digo assim, a vida, a gente é como um copo que está enchendo e tem que transbordar para outras Para outras pessoas. pessoas. Até pra gente esvaziar um pouquinho, até pra receber mais, porque se a gente só recebe mais, se eu tiver cheio, eu não recebo mais nada porque não tem espaço. Mas quando a gente começa a transbordar para outras pessoas, pelo menos um pouco, né? Mas assim, de uma forma deliberada mesmo, você não tem obrigação nenhuma de estar ali, porque você falou, a menina tá começando, nem abriu a loja dela ainda. Aí vai você e diz assim, abra a sua loja. Você poderia dizer assim, olha, cuidado. Eu fechei a minha. Não é isso? No dia. Não é Eu vou isso? fechar a minha, porque meus clientes vão pra sua. E assim, eu acho que não existe concorrência. Eu nunca coloquei isso na minha cabeça. De existir uma concorrência, de tomar o espaço de ninguém. Eu sempre coloquei que cada um tem o seu lugar, Com certeza. né? Tem Eu dúvida. tenho clientes que eu digo, vá lá. Pronto, segunda agora eu fechei. A gente fez uma reforma e as minhas clientes tudo perguntando. Eu digo, olha, eu não estou funcionando, mas a menina tá funcionando, a loja dela, viu? Vá lá. E eu comecei a mandar minhas clientes que compram na minha loja para a loja delas, sem ela saber. Então, assim, é algo que a gente. Acho que a gente sentia a dor do outro, Claro. né? De você ver a sua loja cheia, de você. Né? E eu digo a ela direto: ó, é difícil, mas não desista, não, viu? Nem sonho. Então, assim, é muito bom você ter esse pensamento. Eu digo, ó, eu durmo dentro do meu travesseiro e eu durmo completamente tranquila. Imagino. Com Né? Porque eu certeza. não me levanto para derrubar ninguém. Uhum. Né? Eu levanto todo dia porque eu tenho um compromisso comigo, com as minhas responsabilidades. Sim. Não de querer ser melhor do que ninguém, de querer mostrar o que eu não, o que agora tô comprando, tô isso. Não é meu objetivo. Claro. O que eu tô comprando hoje é para mim, é para o meu crescimento. Uhum. Né? Não é para mostrar para ninguém. Claro, claro. Tem uma frase, um ditado que diz que isso, quando eu escutei essa frase marcou muito, que diz aqui que legado não é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. E é isso que você está deixando para suas filhas, principalmente. Para as pessoas que acompanham o seu trabalho, né, que acompanharam a sua jornada nesse tempo todo e viram suas quedas e quantas vezes você levantou. E se eu cair de novo hoje, me levanto de novo amanhã. Que a vida é sobre cair e levantar e vai ser sempre assim. Ponto. Eu digo às minhas filhas, um dia que essa loja não der, nós vamos pra rua vender. Nós bota um brigadeiro numa bandeja e vai vender. Mas desistir não. Desistir não é o caminho. Não é opção. Quando eu pensei, Deus mostrou que não é da forma que eu quero.
né? E a gente tem que passar por dificuldades, porque a gente é um aprendizado, né? Claro, total. É uma grande experiência, né? Mas as dificuldades, quando acontece comigo, eu sempre penso assim, o que é que eu preciso aprender com isso? Mas reclamar nunca. Nunca. O que foi que eu não fiz? Ou o que foi que eu não fiz, ou o que foi que eu fiz de errado? E o que é que eu tenho que aprender com isso e seguir em frente, né? A sua história, como eu falei e vou repetir, é um ensinamento sobre resiliência. Mas tem uma palavra que eu aprendi no livro que eu li, tem uns 3 anos que eu li esse livro, que chama-se Antifrágil, o nome do livro. Que fala sobre antifragilidade. O que é antifragilidade? A antifragilidade ela está acima da resiliência. O resiliente é aquele que passa pelas coisas e permanecem firmes. O antifrágil é aquele que passa pelas mesmas coisas e se torna melhor. Então a Ana Daisy, que está aqui sentada à minha frente, passou por coisas que tinha opções de desistir ou de parar. Mas ela se tornou e se torna cada vez melhor e mais forte. Mas o que é que a gente espera a gente pode esperar da Ana Daisy para o futuro? Para o futuro, uma pessoa melhor e mais forte. E eu vou dizer uma coisa a você. Tem 2 dias que eu disse, o que eu vou falar lá? Uhum. Né? E meu esposo, ele disse assim, olha, você guardou essa história de desistir. Eu nunca contei na rede social. Nunca contei detalhes da dor, né? Do que a gente veio sofrendo. Só algumas pessoas que a gente chorava, né? E eu disse, eu já tentei fazer live para contar essa história. E eu nunca consegui. E meu esposo disse, agora é a chance. Agora você vai lá e você vai contar. Acho que tem uns 2 dias que ele falou isso comigo. Ele disse, agora você... Quando você me fez o convite, foi o dia que você fez o convite. E ele disse, agora você vai contar. Agora você vai contar essa história daquele dia que você ia desistir. Né? Outras pessoas vão ver e não vai desistir. Pois é. É a missão disso aqui. Né? Eu já contei algumas vezes aqui que eu tenho a ideia que quando eu comecei na confeitaria, ano que vem eu vou fazer 10 anos de confeitaria. 10 anos. E quando eu comecei, passou um tempo, eu disse, eu vou escrever um livro. A minha ideia é escrever um livro para contar as histórias das pessoas que eu conheci nessa trajetória. Aí a tecnologia veio, criou esse negócio aqui, esse tal de podcast. Eu disse, pô, por que não trazer as pessoas para elas contarem, elas mesmas contarem as histórias delas? Mas eu vejo que por algumas mensagens que as pessoas me mandam, tem muita gente que, principalmente quando eu abro caixinha de perguntas, tem muita gente que vem não é se lamentar, mas dizer que tá difícil, o processo tá difícil, né? A jornada tá difícil, e eu meio que fazendo um pouco o que o Carlos Jorge faz e diz para você, eu disse, é difícil, vai ser difícil, não vai ser fácil nunca. Você tem 2 opções. Ou para ou segue. É porque as pessoas, quando a gente foi para o grupo, né? Eu até conversei com as meninas, eu disse, olha, muita gente, ela não aceita um desafio porque às vezes acha que para crescer tem que ter alguém que esteja dando suporte financeiro. De uma certa forma, Sim. muita gente quer quer O remédio. Quer uma solução prática, rápida. Quer passar de um degrau, mas quer que alguém esteja ali sustentando você, né? Financeiramente, com apoio. E eu nunca tive isso. O empreendedorismo é uma jornada solitária. E quando foi em maio que teve essa mudança, as pessoas, eu não precisei gritar e dizer, ei, eu preciso disso, ei, me ajuda com isso. Não, as pessoas solidariamente chegou e disse, Ana, eu tenho isso aqui para você. Nossa. Ana, eu quero lhe ajudar. Ana, eu tô com você. Ana, tu vai fazer o que aqui? Então, e assim, foi algo sem pensar em troca.
Ó, Ana, esse aqui que eu vou botar na sua mão, você vai me dar do jeito que você quiser. Então, eu me vi ali, eu disse, não, a vida, né, Deus, ele coloca tudo no momento certo, na hora certa, pessoas certas. E você acredita que não eram pessoas que sabia. Só uma pessoa que sabia que era o Carlos. Aham. Mas o restante que me deu um grande suporte Aham. foram pessoas que não sabia. Não sabia. E chegou assim para dizer a Deise, ó, eu vou sustentar isso aqui, que é um sonho. Do nada. Do nada. As coincidências que Deus faz na vida Que da Deus gente. faz. É aquela frase que eu gosto muito de frase, diz assim, né? Primeiro você bota o pé pra Deus botar o chão. É literal, eu vivi isso. E assim, quando você se vitimiza, você se sente tão coitado, que você passa essa imagem para a Sim, pessoa. e você começa a construir muros em torno de você que E as você pessoas não tem... passam a não ter aquela credibilidade com você. Dizem, "Vixe, se essa pessoa já é uma É. vítima, né? Já tá no chão, como é que eu vou ser suporte e ajudar aquela pessoa se aquela pessoa já Ela tá, nem se ajuda. nem se ajuda, né? Então, o Carlos Jorge, quando ele me viu posicionada, a dizer assim, meu irmão, agora eu encaro tudo. E esses dias ele sentou lá comigo, ele disse, Aninha, tô tão orgulhoso de tu. Porque tu tá arrebentando. Eu disse, meu amigo, eu tô vivendo outra vida. E eu não vou dizer a você, não vou mentir para você. Hoje eu tô vivendo outra vida. Outra estrutura, outro aprendendo, conhecendo outras pessoas. E quando eu recebi a ligação do diretor da Brasil Nacional, para ir para Brasília, né? Com toda a equipe, eu chorei. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. E o Carlos já disse, minha amiga, você tá demais. Não sei o quê. Então, isso é muito bom, né? Ele disse, Ana, eu tô tão feliz de lhe ver, porque eu lhe vi no pior. Sim. E agora eu tô lhe vendo numa fase melhor. Né? E quando eu não pude ir para Brasília, mas mesmo assim o Túlio colocou lá a minha foto, colocou lá meu áudio, né? Apresentou o meu trabalho, apresentou a equipe, o do núcleo, né? E assim, para mim foi algo muito gratificante, porque eu disse, meu Deus do céu, eu saí do Vergel. O Vergel tá lá em Brasília, né? Então, é muito bom, muito bom. Então, vale muito a pena, né? Desistir não é o caminho. Não é o caminho, não é a opção. Não é opção. Porque, assim, quando a gente desiste, a gente tá pensando só naquele momento. Sim. Né? A gente só tá pensando no nosso umbigo, quer dizer, né? A gente não tá pensando nas portas que irão se abrir, Sim. que irão... Não é fácil. Né? Mas eu disse, meu Deus, nem que eu pule muro, mas eu vou chegar lá. Né? Nem que eu enfrente o que tem de enfrentar. Tem aquela história da Bíblia que Pedro andou sobre as águas. Sobre as Ele águas. só andou sobre as águas porque ele saiu do barco, irmão. Se ele tivesse ficado no barco com E medo... assim, ele afundou. E ele Chegou a afundar, né? Mas o Senhor, ele disse o quê? Homem de pequena fé, né? A nossa fé é pequena, né? Mas é com essa fé que o Senhor, ele nos motiva todos os dias. Tem que sair do barco, amigo. Tem que sair do barco e correr o risco. Sair do conforto, né? Exatamente. Porque as pessoas querem estar ali, sem sentir Proteção, dor, conforto, sem sentir... segurança. Né? Normal do ser humano, mas a vida não é assim. A vida real é de outro jeito. É o desconforto, né? Que faz a gente crescer. Vou entregar para você uma lembrancinha aqui para os nossos convidados. Vai fazer parte lá da minha loja. Para você tomar seu chazinho depois que a Melina chegar e você estiver lá cuidando dela. Ana, não tenho como lhe agradecer. Sua presença aqui, a sua história é incrível. Eu imaginava que ela era uma história especial, mas não tanto quanto. Muito obrigado por você compartilhar aí o que você falou que pouquíssimas pessoas sabiam. E você dizer isso aqui pra gente, assim, eu tenho primeiro gratidão, um segundo orgulho de ser esse canal para as pessoas, disso aqui ser esse canal, não sou eu, mas isso aqui, e você ser esse canal e usar isso aqui para muitas pessoas terem conhecimento de que a jornada é difícil, mas todo mundo pode conseguir. E eu acho que hoje foi o momento. Hoje foi a oportunidade que Deus disse, não, agora você vai contar. Né? E assim,
dói falar, Sim, com né, certeza. de uma realidade, Claro, né? claro. Que muitos a gente não quer falar, mas eu acho que alguém que vai ouvir vai Não sentir tem na pele de Ana Daisy e vai dizer, ela passou, Sim. né? Eu sempre digo às confeiteiras, um dia desse eu estava, acho que em fevereiro, uma das confeiteiras disse assim, Ana, eu só tenho 3 bolos no sábado. E eu não aguento mais. Eu disse, mulher, eu só tenho um. E eu vou me virar com um, mulher. Agradece, Nossa né? Senhora. Agradeça, minha querida, que eu só tenho um e eu não posso nem fazer. Meu Deus. Eu tô deitando e só me levando para fazer o bolo. Então, é difícil. Chegou momentos que as minhas filhas que teve que sobrepor o bolo, porque eu não podia pegar o peso. Nossa. Então, eu disse a elas, não desista não, viu? Porque você tem 3, eu só tenho um. Então, eu creio que esse canal vai atingir outras Vai. pessoas. Que já está, eu creio, É que já isso. está em ponto até de vender. Né? Mas quando se acreditar no seu potencial, acreditar no que você veio para fazer, ser uma pessoa que faz o que promete, Uhum. que tem compromisso com as pessoas, ela vai chegar onde ela quer, Não tenho aonde ela dúvida. deseja, né? A gente somos o que a gente quer, né? O que a gente idealizamos da nossa história, Total. e eu sou prova disso, Viva que tá aqui na né? minha frente. Que tudo que eu estou vivendo hoje é uma promessa. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Sim. Saiba que aqui você vai ter uma pessoa que vai estar sempre torcendo por vocês. Eu vou estar obrigada. à disposição que você precisar e pode passar um fio, Amém, né? obrigada. E a gente vai fazer o que for possível pra gente É estar assim, dando fiz esse parte um suporte. pouquinho da sua história. É. Parabéns pela família que você construiu. Obrigada. Isso aqui, isso não tem preço, isso é fundamental. Você construiu o que você está construindo, é muito maior do que suas lojas, seus negócios, mas são as pessoas que você está deixando uma marca forte. Acho que a maior riqueza é a gente construir uma família saudável. Sim. Né? Deixando um legado, como você está deixando, como eu falei antes, de inspiração, de força, de garra, de persistência, de perseverança e de muita fé, que é isso que faz a gente alcançar o que a gente às vezes pensa que é inalcançável. Você é uma história, uma prova viva disso Deus, tudo. ele só quer que a gente tenha coragem de enfrentar os desafios, né? Exato. Porque as portas ele Ele abre. abre. Né? Não É tem só nem a gente dúvida. ter coragem de Se enfrentar não e tiver- ver além da parede. Se não tiver porta, ele constrói uma porta e é assim que é a vida é. Ana, muito, muito, muito obrigado. Que você tenha uma boa hora, que Melina venha muito com muita saúde, muita paz, que venha completar esse time que você tem aí, que é a sua família incrível, que traga muita felicidade para vocês, que Deus abençoe muito, muito, muito Amém. a vida de todos vocês. Tenham muitas bênçãos, prosperidade e sucesso. E é só o começo. Você vai muito longe ainda. E eu Amém. acredito nisso. Obrigado. Obrigada. Gente, mais um episódio finalizado aqui. Esse episódio, sim, eu tô muito emocionado, muito sensibilizado e saio daqui uma nova pessoa depois de escutar essa história. Espero que vocês também escutem essa história, assistam esse podcast e saiam inspirados a nunca perder a fé, a continuar, a persistir sempre. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente se encontra no próximo DuquiCast. Um abraço.